Olha só, hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Em 2022, o estado realizou 437 transplantes. Já em 2023, até o dia 31 de agosto, foram 277. Mas os dados, minha gente, são bem preocupantes. No Espírito Santo, em 2022, foi registrado o maior número de recusas familiares dos últimos 5 anos. Em 58% das entrevistas, as famílias negaram a doação. Em 2023, até agosto, foram 45% de recusas. Quanto à fila de espera, os dados também são até o mês de agosto. 2.102 pacientes aguardavam por um órgão aqui no nosso estado, sendo 1.106 para rim, 979 para córnea, 14 para fígado e 3 à espera de um coração. Como mudar essa realidade, hein? Como conversar com a família sobre ser um doador? Quem decide pela doação, decide por dar ao outro uma chance de viver. E foi o que fez a dona Neia, que já está aqui no nosso estúdio, né, com essa grande decisão que ela teve após a notícia da morte do filho. Obrigada pela sua participação, dona Neia. A gente ainda recebe aqui, olha, a Luana Torrente. Obrigada, Luana, que ela é enfermeira e entende muito bem de toda a captação desses órgãos. Obrigada pela sua participação. E a gente ainda recebe o nome da senhora, perdão, colocamos agora aqui na Dona Núbia. Dona Núbia, obrigada também pela sua participação. Há um tempo a senhora perdeu o seu esposo, não é isso? E também optou por doar os órgãos, foi isso? Boa tarde. Isso, boa tarde. Conta pra gente, como é que foi essa decisão? Veio de quem? Então, essa decisão foi da última hora, né? Na verdade, você nunca está preparada assim para morrer, né? A gente nunca sabe do dia da manhã. Então, veio acontecer isso com meu esposo e a decisão foi da última hora, assim, né? Porque como eu trabalho no hospital evangélico, no hospital eu vejo muitas vidas, né, passando por diversas situações e eu pude perceber como é difícil, né, e como é importante ao mesmo tempo a pessoa receber uma ajuda da doação de órgãos. Então isso foi da última hora, assim, até a enfermeira Luana me fez a pergunta, né, e foi na última hora assim, eu decidi doar o órgão do meu esposo. O seu marido já tinha algum momento na vida conversado sobre esse assunto com você? Não, na verdade não, porque né, ele era bem jovem, ainda 47 anos, né, a gente nunca esperava isso e nunca tinha conversado. Mas por ele ser cristão, eu sei que se ele estivesse aqui estaria muito feliz por essa decisão, né? E eu também fiquei muito feliz sabendo que, de alguma forma, o meu esposo pôde ajudar algumas vidas. Dona Neia, a sua história também é um pouco parecida, né? Com a da Dona Núbia. No meu caso, foi o meu filho, né? Com 17 anos, João Vitor. E naquele momento ali, eu acho que foi um ato de amor mesmo. Né? Que no momento que eu perdi meu filho, tirar a vida do meu filho, era para eu estar totalmente revoltada. E naquele momento, Deus tocou profundamente em mim, que era para eu doar os órgãos dele. Em algum momento ele havia conversado sobre esse assunto em casa? Nunca, nem eu com eles. Mas o coração que meu filho tinha era muito grande, ele era muito amoroso e eu acho que não teria outra decisão. Quais órgãos do seu filho foram doados? Nós doamos todos, né? Mas o conhecimento mesmo que eu tenho é só dos rins, porque, como eu disse, eu hoje tenho contato com a menina que recebeu o rim dele. Ganhei uma filha, né? Perdi um filho e ganhei uma filha. E só de saber que tem alguém no mundo sorrindo por conta de algum órgão dele, isso aí para mim não tem preço, é gratidão. Luana, quem dera, né? Se todo mundo pensasse assim como a Dona Neia e a Dona Núbia, né? A gente vê que o número de recusas ainda é alto. Saber lidar com isso é o desafio, né? Eu sou enfermeira da captação de órgãos, né? Trabalho na Cidote, que é a parte mais delicada de todo o processo, porque eu lido com as famílias no momento da dor. Então, saber respeitar esse momento, saber conversar, saber acolher, porque existem dois lados nisso tudo, né? Que é o momento que eles estão fragilizados em relação ao que eles estão vivendo. Eu costumo dizer que é o sim mais difícil e o sim mais solidário. Então, nessa fila também tem criança.
Nosso estado não faz transplante de criança aqui, mas a gente faz a captação para enviar para outros estados. Então, assim, imagine pessoas nessa condição. Então, dizer para eles que a vida continua, como que é difícil, né, esse olhar. Então, assim, eu gosto muito de falar dessa questão de falar do sim solidário, porque naquele momento você tem que ser muito forte para poder dizer um sim na sua dor, né? Eu gosto de falar um pouquinho da história da Núbia. A Núbia trabalha com a gente lá no hospital e ela mesmo com todo o conhecimento que ela não tem a respeito do que eu conheço, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, porque eu que abordei, né? Eu sempre acompanho as famílias muito de perto, eu me envolvo muito nas histórias, porque eu sempre penso em quem vai continuar e quem ainda precisa, né, velar esse corpo, precisa liberar toda a situação, assim como ela também, né, que passou por todo esse processo. E uma das coisas que me tocou muito em relação à história da Núbia foi a forma como, mesmo ela sofrendo, o esposo dela era uma pessoa nova, uma pessoa jovem, né, ele teve um mal súbito, um AVC, e ele não tinha nenhuma comorbidade que relacionasse para que ele tivesse aquela condição de morte encefálica. E durante todo o protocolo, né, eles acompanharam uma família muito consciente da importância do que eles estavam fazendo e que eles poderiam ajudar. E às vezes a gente tem tanto conhecimento, sabe? A gente sabe tantas coisas, tem tanta informação. Eu digo que hoje a tecnologia ela avança tanto, né? E o principal, as pessoas não sabem, que um sim pode mudar a vida até de 8 a 10 pessoas. Né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso mais, a gente precisa falar mais, porque se hoje a nossa família não souber que a gente é um doador, a gente vai esbarrar na recusa. Porque naquele momento, a fragilidade que a pessoa está passando, dependendo do seu tato, do modo como você vai lidar com a família, ela não vai conseguir dizer um sim. E o não sim, é um assunto que está nem na esfera dela, né, naquele vai mudar a vida das pessoas, né? Então, assim, ontem mesmo eu vivi uma situação de uma moça que faleceu aos 38 anos. E ela entrou no hospital e, infelizmente, teve complicações e faleceu. E aí a fala da família para mim foi assim, a minha filha, ela disse que ela não tem nada que preste no corpo dela, que ela fala bem. Eu falei assim, não, mas ela pode sim ajudar outras pessoas. Quando eu falei dessa forma, tudo mudou. E ajudou a aliviar a dor. O quanto que isso é importante, né? Com certeza. Olha só, vou incluir mais uma mãe nesse nosso bate-papo. A dona Gláucia, gente, há um mês, ela perdeu o filho, o Matheus, que só tinha 20 anos. E a dona Gláucia, juntamente com o marido, decidiu pela doação dos órgãos do Matheus. Não é isso, dona Gláucia? Boa tarde. Boa tarde, querida. Boa tarde. Como é que foi essa decisão para vocês? Veio de quem? Né? Em algum momento, seu filho também já tinha manifestado essa vontade? Não, como todos os relatos aí, a gente nunca tem esse tipo de diálogo, né? A gente sempre acha que vai acontecer longe da casa da gente. Mas na hora da tomada de decisão, que é o momento mais importante, fala mais alto, eu acho, toda aquela construção que a gente tem de vida, de humanidade, de religiosidade. E aí não foi assim difícil chegar à conclusão que o sim seria a única escolha, o único ato a ser feito naquele momento. E o que essa atitude representou para a senhora, para a família, pensar com essa linha de raciocínio? É um momento de muita dor. Hoje, por exemplo, ontem foi um dia muito difícil, foi um mês que a gente fez a passagem, o meu filho Matheus fez a passagem, a Páscoa dele. Hoje é um dia também muito triste, que a gente chegou em São Paulo, que ele estava em São Paulo, que eu digo Campinas, né, no estado de São Paulo. E a gente chegou lá no dia de hoje, no hospital, e eu encontrei o meu filho naquela situação, na UTI, todo entubado, com morte cerebral. Então, não é fácil, mas a gente tem a esperança muito grande de saber que o meu filho está em 6 vidas neste momento, 6 famílias
Olha que multiplicação. Eu falo que é a multiplicação do milagre da vida. Enquanto nós estávamos aqui chorando em luto, nossa família, nossos amigos, tinham 6 famílias com a alegria da possibilidade da vida, da cura, e 6 amigos, 6 famílias, 6 igrejas que deviam estar em oração. E hoje a minha igreja também continua em oração pela gente, para Deus dar o consolo, porque acredito que duas coisas me consolam. Primeiro, é a fé na ressurreição, na vida eterna, né? Eu sou muito católica, então construímos juntos essa fé e hoje eu posso professar essa fé, o consolo de Deus. E o segundo é saber que a vida se multiplicou, é o milagre da vida. O Mateus hoje está em 6 vidas, provavelmente com muita alegria. Isso me consola, isso nos consola. Até mesmo a ressignificar o luto, dona Gláucia? Eu creio que sim. O luto é um momento muito difícil, que a gente nunca está preparado, né? Nem preparada, mas eu acho que está ressignificando, sim, a questão da doação dos órgãos e a questão da fé. São 2 coisas, são 2 pilares que têm nos ajudado muito. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco com a senhora. A dona Néia também trouxe para mim esse relato aqui nos bastidores, né? Isso te ajudou, te fortaleceu a superar essa dor da perda do filho? Porque a dor continua, como se fosse hoje. Mas só de saber que tem alguém que está sorrindo com algum órgão dele, isso que me alegra. Isso para mim é gratidão, alegria, esperança, né? Você fez questão de conhecer algumas dessas pessoas? De imediato, não. Porque eu doei naquele momento e o momento foi muito difícil, né? Mas logo em seguida, que foi no Hospital Evangélico também, minha irmã trabalhava lá, e aí descobriu que uma menina recebeu o rim dele. Então, naquele momento, minha irmã me ligava, assim, desesperadamente, e aí eu queria, assim. Aí eu peguei o contato da menina, mas aí eu respeitei também. Falei, quando ela quiser falar comigo, né? E aí esperei 1 ano. Quando foi na virada do ano que meu filho tomou um tiro, 28 de dezembro, dia 31 de dezembro ele veio a falecer. E aí ela foi e me convidou, mandou uma mensagem para mim, me chamando para passar o Natal com ela. Aquilo ali eu fiquei louca, desisti de tudo, saí correndo, minhas filhas também me acompanharam, e eu fui conhecer ela, fui até a casa dela e ganhei uma filha. São histórias emocionantes, eu estou aqui me segurando em lágrimas, mas quem não conseguiu se segurar foi a dona Núbia, né? Esse momento do luto e saber que existe, né, uma pessoa que conseguiu ter sequência na vida, que está ali no momento usufruindo da família, isso te conforta de alguma forma, dona Núbia? Sim, com certeza, né? Saber que meu marido, por mais que ele não esteja aqui presente, mas ele está vivo de alguma forma, né? Então, eu tenho um menino de 8 anos e eu sempre falo com ele que o pai dele é um herói. Dona Núbia está emocionada. Daqui a pouquinho toma uma água, daqui a pouquinho a gente volta a falar com a senhora. As pessoas aqui no nosso Facebook estão participando e falando, né, do quanto essas histórias são emocionantes. Tem vários comentários, cadê? Eu achei um tão lindo aqui a respeito, cadê a Márcia falando do pai dela, que tem 2 meses, que morreu no hospital, que essas famílias, ela gostaria de saber também como que essas famílias são abordadas, Luana. Como que é essa abordagem? Né? Porque, ao mesmo tempo, como você disse, tem que ter uma certa sensibilidade. Existe uma dor ali naquele momento, você precisa também respeitar esse espaço. Então, os hospitais funcionam as CIDOTs, né? Que são as comissões interhospitalares que ficam dentro dos hospitais. Então, a partir do momento que a gente sabe que existe uma possibilidade de um potencial doador, a equipe nos aciona, né? E a gente prepara para poder estar junto nesse momento, mas a gente respeita o momento da notícia do óbito e só após isso a gente conversa com a família. E é uma conversa muito tranquila, na equipe toda nessa comissão tem psicólogo, tem assistente social, tem enfermeiros, tem médicos. Então, existe um acolhimento muito importante nisso tudo, né? É como eu disse, né? É um sim mais difícil, mas um sim mais solidário. Então, a gente respeita muito, porque não pode ser forçado, não pode ter culpa. Tem que ser algo como elas mesmas disseram aqui, né? Algo que traz paz para elas, conforto, de saber que ajudou, mas, ao mesmo tempo, elas estão em paz com o coração. Então, não pode ser algo que a gente tem que impor para o outro.
né? Tem que ser algo muito solidário do sim. É aquele sim que vai te trazer paz. Nunca pode ser uma conversa, olha, você tem que fazer. Eu não estou te dando uma oportunidade. Você tem uma escolha. Essa semana mesmo, essa semana não, né? Esse mês a gente comemora o Setembro Verde, né? Setembro tem muitas datas. Nós fazemos, quanto ao hospital, a caminhada de conscientização de doação de órgãos e tecidos. E a gente foi para a rua com um grande desafio depois de uma pandemia, né? E um dos nossos slogans, nós estamos até com a camisa aqui, né? Que a gente falou, abraça essa ideia, seja um doador de vida. Porque essa é a mensagem que a gente quer passar para as pessoas. A mensagem de doar vida, continuar a vida. É o que eu disse, da importância de se falar, da sua família saber que você quer ser um doador, né? Todas as duas aqui, se você for conversar com as duas, elas falam o tempo todo que não teve uma conversa em casa, né? Eu ia tocar nesse ponto. Não houve uma conversa. Não teve essa conversa em casa. Por que existe tanto medo de falar desse assunto? Porque existe ainda é um essa tabu, polêmica? né? Quais são os principais fatores, né, que contribuem para essa recusa? Por que as famílias... Eu acho que tem pouca divulgação a respeito disso. Depois da questão da pandemia, então, a gente teve uma redução, né, da questão de captação por causa do Covid. Então, a gente realmente não se falava mais. Então, nós estamos resgatando novamente. E a fila está aí, né? Muito grande, como eu disse, não tem só adulto, tem criança. Então, nessa fila, ela tem pressa para andar, né? Então, assim, se a gente não conversar com a nossa família, eu sou uma doadora, mas se a minha família não tiver a consciência de que eu sou, eles não vão doar. Inclusive, já falei isso aqui no programa, Importante. deixo claro, tá? Também sou doadora, viu, família? Também sou doadora. Olha só, a gente tem aqui o comentário da Cida Turco, ela diz, cada história, Dona Gláucia, que Deus abençoe e conforte a senhora e a sua família. Maria Glória falou que está em prantos. A Maria Glória até fez um comentário. Ela disse, eu não estou preparada para a doação. Como que as pessoas podem caminhar para essa evolução, Luana? Então, você falou sobre a abordagem, né? Hoje ela é feita muito dentro dos hospitais. Nós estamos pensando quanto uma estratégia para ter uma maior divulgação. Uma delas é a caminhada. Uma delas é trabalhar um pouco mais isso em outros ambientes fora o hospital, mas ainda são estratégias que a gente ainda está retomando, né? Mas o desafio é grande, mas a gente continua batalhando. Eu acho que as pessoas estão começando a despertar da importância. Na verdade, a gente só muda o olhar quando é alguém muito próximo de nós. Porque até alguém ser muito próximo a você, estar doente, a sua família, o seu vizinho, o seu amigo, você passa despercebido. Então, quando acontece perto de você, o seu olhar muda, ou com você. Então, eu espero que as pessoas mudem o olhar antes disso. Que a sua compaixão para o próximo seja diferente, né? Então, assim, a gente tem um exemplo, né? Jesus foi o primeiro a doar o amor a quem mais precisa. Ele se doou por nós. Então, a gente tem aí esse olhar para o outro de amor como o Senhor teve por nós, de espalhar o amor a quem tanto precisa. Eu só vou finalizar com uma fala aqui muito interessante. A gente tem conhecimento de crianças, de adultos em vários lugares. Mas imagine uma cena de você ver uma criança que o sonho dela é andar de bicicleta. E ela anda com balão de oxigênio para cima e para baixo. Que ela está na fila há muito tempo esperando por um pulmão. A gente não consegue se segurar nesse estúdio, não, tá? Então, aqui, assim, isso já é o que a gente vive, várias né? vezes. Então, eu espero que a gente não tenha várias crianças como essa. Perfeito. Assim como a gente tem adultos que o sonho deles é poder ver a luz do dia que nunca viram na vida. Deixa eu voltar a falar com a Dona Gláucia, que ela participa com a gente também por ligação de vídeo. Isso, essa atitude, né, mudou até mesmo o seu pensamento, isso também refletiu na família, fez com que a própria família decidisse futuramente também ser doador de órgãos? Eu acredito que quando a gente toma uma decisão dessa, ela acaba se expandindo, né? Traz uma reflexão para a família, para os amigos, para os ambientes de trabalho. Eu acho que uma decisão influencia, talvez, em muitas outras. Eu acredito que sim.
E é o que eu acredito que a gente está agora, nesse exato momento, levando para os lares, né, essa reflexão. Inclusive, olha só, Luana, tem um comentário aqui muito interessante. Shell Freitas diz, coloca o site onde as pessoas podem se cadastrar para ser doador de órgãos. Não precisa disso, não tem site, basta se manifestar com a família, né? Antigamente vinha nos documentos falando Acho que que você o era áudio da doador. Luana está falhando. Ah, voltou, perdão, Ana. Hoje não precisa mais, né, se declarar em documento. Você tem que afirmar para a sua família. Todos têm que saber, quanto mais pessoas souberem da sua família, melhor, porque é eles que vão autorizar a doação. Então, é por isso que a conversa é tão importante. Que o seu esposo, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, saiba disso. Seus pais, sua família, porque são eles que vão decidir. Depois da sua atitude, dona Neia, outras pessoas da sua família também manifestaram essa vontade? Então, não comentaram, mas eu e minhas filhas, sim. Então, eu já deixei claro para minhas filhas, se um dia eu partir, acontecer algo, pode doar meus órgãos. E elas também deixaram bem também. claro, né? Elas também. E com você, dona Núbia? Sim, também. Eu já converso com meus filhos, né? E eles também já falou que quer ser doador de órgãos igual o pai. E isso a gente sabe o quanto que é transformador na vida daquela pessoa que está precisando. Acho que a Luana ilustrou muito bem com a cena da criança que sempre sonhou em andar de bicicleta e não conseguiu, mas que com uma atitude que bacana, nobre... né? A semente que foi plantada do bem aqui já disseminou pessoas. Sim. A semente do bem aqui, E o né? que você disse, que às vezes vocês têm que ir até o paciente, né? No meu caso, fui eu que fui até a pessoa, que eu acredito que seja que nem você lá. E quando eu cheguei até ela, eu e o pai do meu filho, ela começou a se emocionar e chorar, né? Porque ela falou assim, normalmente a gente tem que ir até vocês. Partiu da senhora, né? Não teve nem a abordagem, antes mesmo da abordagem. Eu agradeço imensamente a participação de todas vocês, que eu tenho certeza que muitas outras famílias agora estão refletindo sobre esse assunto e conversando, que a gente precisa deixar isso claro. Obrigada também, dona Gláucia. Um beijo especial para a senhora, viu? Um grande beijo. Boa tarde.